Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, contentes, felizes, seja em casa, na escola, aí na rua onde você mora. Não importa o que você está fazendo, se você está estudando, está ajudando a mamãe nos afazeres, ou papai, ou brincando aí na rua onde você mora, ou só descansando de boa, não importa. O que importa é que o Espírito Santo e Jesus esteja aí do seu lado te fazendo companhia. Porque se Jesus e o Espírito Santo estiver aí, ó, tudo vai bem, tá tudo maravilha, tudo flui mais gostoso, a brincadeira, o estudo, o trabalho, tudo vai bem. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho dessa série maravilhosa da vida de Elias? Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar na vida de Elias hoje? Bom, antes de começar, eu vou falar para vocês aqui a história de uma menina, da Joana. Às vezes, olha só a atitude da Joana. Às vezes você aí tem uma atitude igual a da Joana. Ela ficou, por favor, mamãe, por favor, por favor. Todas as minhas amigas têm esse tênis, eu quero esse tênis também. Todo mundo na escola tem um, só vai ficar eu sem esse tênis, mamãe? Alguma vez você já disse para a sua mãe ou para o seu pai, mesmo você tendo muitas coisas, parece que sempre tem uma coisa que você acha que precisa para ficar contente. Às vezes nós desejamos intensamente, né, as coisas que os outros têm. E isso se chama cobiça. E Deus adverte seus filhos, né? Ele adverte a gente que nós não devemos cobiçar, mas que devemos ficar contente com o que nós temos. E a Bíblia, né, nos conta na história de hoje sobre um dos reis mais ricos que já tinha tudo o que ele precisava. Mas esse rei viu uma coisa que ele cobiçou. E ele achou que não, ele só ia ficar contente, só ia ficar feliz se ele tivesse essa coisa que ele cobiçou. Então, o rei Acabe, ele era muito rico, ele tinha uma coroa bonita e roupas caras, tinha cavalos rápidos, carruagens luxuosas, muitos servos, muito ouro. Também tinha muitas propriedades. Além de seu palácio em Samaria, o rei Acabe, ele tinha muitas propriedades. E ele tinha um palácio elegante em Jezreel, né? Com uma vista bonita para o grande verde vale, né? Que seguia até o Monte Carmelo. Nós vimos na nossa história passada sobre o que aconteceu lá no Monte Carmelo. E aí, junto ali do seu terreno, né, do seu palácio real, havia uma vinha. O que é vinha? Vinha é uma plantação de uvas, né? Na Bíblia é colocado como vinha, a gente também pode chamar de vinhedo. E o rei olhou e viu, né, essa vinha e ele ficou o quê? Apaixonado por essa vinha. Só que essa vinha não pertencia ao rei, ela pertencia a um homem chamado Nabote. E ele havia herdado a vinha do seu pai, que havia herdado do seu avô, e essa vinha era muito especial para ele. E o rei, ó, botou olho lá na vinha, viu aquelas uvas, com certeza chegava ali no palácio, o cheiro gostoso das uvas maduras, deliciosas, crescendo naquele emaranhado de folhas verdes. Talvez ele, né, quisesse, né? Aquelas uvas devem estar boa. E Acabe provavelmente tinha muitas outras vinhas. Ele tinha. Mas não essa vinha. E ele queria essa. E talvez ele deve ter pensado, afinal eu sou o rei, eu mereço essa vinha. Eu quero essa vinha, né? E talvez, né, quando o rei foi falar lá com Nabote, talvez ele estivesse lá, cuidando da sua vinha, olhando lá para as parreiras de uva, tirando uma praga aqui, um bichinho ali, vendo se os cachos estavam bonito. E aí, quando o rei chegou, disse: dá-me sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto do meu palácio. Eu te darei uma vinha melhor.
Ou se você preferir, ao invés de uma vinha melhor, eu te pago o valor dessa em dinheiro. E para surpresa do rei, o Nabote não estava de acordo. Ele falou bem assim: não, meu senhor, o Senhor Deus não permite que eu dê a você o que eu herdei dos meus pais. E o Nabote, ele conhecia a lei de Deus que Deus tinha passado para Moisés, né? Que a terra herdada por alguém deveria pertencer à mesma família. Então Nabote sabia que o avô dele tinha herdado a vinha do seu bisavô, o pai tinha herdado do avô, ele tinha herdado do pai, agora ele ia deixar a vinha de herança para os seus filhos. E Nabote amava a Deus e não desobedeceria a Deus nem mesmo para agradar o rei. E como você acha que o rei se sentiu com a resposta do Nabote? Ele ficou muito desapontado. Quando ele saiu da vinha e voltou para o palácio, sabe qual foi o comportamento do rei Acabe? Olha só. Foi fazer o quê? Ficou com carinha de pirraça, de birra. Isso mesmo. O rei conhecia as leis de Deus e sabia que ele não podia ter aquela propriedade. E por ele saber que não podia ter, aí é que ele quis ter mesmo. É igual criança quando tá fazendo birra, mas mãe, eu quero aquele brinquedo. Principalmente as crianças até 6 anos, né, que tá lá na pré-escola. Às vezes o coleguinha chega com um brinquedinho, tá brincando com um brinquedo ali na hora do lúdico, daí ele tá aqui com um monte de brinquedo, mas ele quer o brinquedo do colega. Às vezes até os maiores, né? Tá ali com ali sua caixa de lápis de cor, as suas canetinhas, seu caderno, mas não. Quer a canetinha do amigo, quer o lápis do amigo, a ponteira, a lapiseira, quer do outro. E isso é o quê? A Bíblia aqui na fala. Cobiça. Então, a Bíblia diz que ele foi para o seu quarto, deitou-se na cama, virou seu rosto para a parede e se recusou a comer. Ficou fazendo pirraça. Não quero comida. Também não quero. Fazendo de vítima. E o desejo do rei Acabe de possuir a vinha tinha se transformado em birra e em cobiça. E você, como eu tô falando, às vezes tem cobiçado ou feito birra por alguma coisa que você viu, que você quis, que era de outra pessoa. E em vez de ficar satisfeito com as coisas que você já tem, você quer as coisas dos seus amigos. Talvez a bicicleta nova, ou a roupa, ou o sapato, ou o videogame, ou o celular novo que seu amigo ganhou. Talvez você imagine como seria ter aquilo. Mas se aquela bicicleta fosse minha. Olha, eu ia fazer tanto cavalo de pau lá na rua. Se eu tivesse aquele sapato, eu ia pro shopping, ia pra igreja com ele. Aí depois que a cobiça entra no seu coração, você começa a crer que merece. Não, mas ele não merecia aquela bicicleta. Aquela bicicleta tinha que ser minha. A mãe dela deu aquele tênis pra ela. Nossa, ela é tão horrorosa. Aquele tênis tinha que ser meu. E aí você passa a crer que você merece e que não é justo que o outro tenha. E que você não vai ficar contente até você ter. E aí a cobiça, que a gente tem que tomar cuidado, porque ela pode se transformar em algo pior, que é a inveja. Porque enquanto você cobiça as coisas dos outros. Agora a inveja é você cobiçar, querer o que o outro tem, e já que você não pode ter, você fala, ele também não vai ter. Aí a coisa fica mais complicada. E aí, depois de querer tanto, você faz qualquer coisa para obter aquilo que você quer. Talvez você chora até que seus pais se rendam, ou faz birra até ter o que você quer. Algumas crianças gritam, choram, até que os pais se rendam. Outras faz pior, decide roubar o que querem. Eu vou pegar. Não se preocupa não, espera a pessoa dar uma coisada, vai lá, pega o lápis, pega a canetinha, pega o que queria. Olha só. Então, o pecado da cobiça é sério para Deus, e ele diz que nós não devemos cobiçar. Aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 17, está nos 10 mandamentos, não cobiçarás. Se você cobiça, você tem que confessar esse pecado a Deus logo. Deus diz, né, no nosso versículo que nós vamos aprender hoje,
tá lá em Hebreus 13:5, contentai-vos com as coisas que tendes. Ou seja, você tem que ficar contente com o que você tem. O que significa estar contente? É você estar agradecido e satisfeito com o que você tem. Se você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, esteja contente com o que Deus tem lhe dado. Agora, se não, você pecará pecará cobiçando e fazendo birra. E o rei Acabe estava pecando quando ele se recusou a ficar contente com o que ele tinha. Ele cobiçou a vinha e ficou brabo quando ele viu que ele não podia ter a vinha lá de Acabe. E aí ele não queria comer. Falou, não quero comer. Foi lá seus servos levar comida para ele, ele não quis comer. E aí a rainha, né, Jezebel, quando ouviu que o rei estava se recusando a comer, ela veio falar com ele para ver o porquê que ele não queria comer. E aí ela encontrou o rei deitado em sua cama, olhando para a parede, e ela perguntou, por que você está aborrecido? Por que você não come? Aí ele, é que eu queria a vinha do Nabote, o Nabote não quis me dar, eu quero aquela vinha para mim. Olha, um rei governando um grande país, cobiçando, fazendo birra, crianças. E ele ficou brabo, ele falou assim, eu ofereci da outra vinha para ele, eu ofereci dinheiro e ele não quis. E aí, sabe o que ela falou? Levante-se e coma, porque eu vou te dar aquela vinha. Olha só. Jezabel estava atônita, ela não podia imaginar que alguém tinha se recusado a um pedido do rei. Talvez ela tenha, pegado bem assim, não se preocupe, meu chuchuzinho, meu amor, eu vou dar aquela vinha para você, ele que me aguarde. Você não é rei de Israel? Você pode ter a vinha que quiser. Um rei pode ter o que quiser. Vai, levanta, coma, se anima que eu vou conseguir a vinha do Nabote para você. E por que você acha que a Jezabel pensava que podia conseguir a vinha de Nabote para o rei? O que vocês acham? Jezabel saiu do quarto e imediatamente começou a colocar o plano dela em ação. Ela escreveu carta para os líderes que moravam ali em Jezreel e assinou com o nome do rei Acabe, pegou lá o anel dele, colocou o selo real dele nas cartas, e pediu para um servo, um mensageiro, e disse para ele, leve essas cartas aos líderes da cidade. E os líderes da cidade leu a carta. Olha só o que dizia a carta. Reúna o povo, traga Nabote e o coloquem diante dos anciões. Traga 2 homens malignos que mintam, acusando Nabote de falar contra Deus e contra o rei. Depois levem Nabote e o apedrejem para que morra. Tendo medo de desobedecer a ordem do rei, Eles acharam que era o rei que tinha mandado a ordem. Os líderes chamaram o povo da cidade para que se reunissem, E aí, eles fizeram conforme a rainha tinha mandado. Foram lá, chamaram, trouxeram Nabote e o colocaram diante do povo. E aí, 2 homens malvados, se puseram diante de Nabote e disseram, nós estamos aqui para acusar ele, porque ele tem falado contra o nome de Deus e contra o rei. E isso, pela lei de Israel, era pecado. E aí Nabote deve ter ficado atônito. Mas pera lá, eu falado contra o rei? Eles, não, é você que falou. Não deu tempo dele se defender. Ele não teve como se defender ao ouvir as acusações. Provavelmente ele queria se defender, mas os líderes não deixaram. E depois que a multidão ouviu as acusações, ele falou, se ele falou contra o rei e contra Deus, então ele deve morrer. Porque ele quebrou uma lei de Deus muito séria. Ele tem que morrer. E aí eles levaram Nabote para fora da cidade. E ali uma multidão irada, lançou pedras em Nabote até ele morrer. Mesmo sendo inocente, ele foi acusado falsamente e levado à morte. E Nabote, ele nos lembra de uma outra pessoa que foi acusado falsamente
por algo que não tinha feito. O Senhor Jesus Cristo, não foi? Não acusaram ele falsamente para levar ele até a cruz? E aí, ó, imediatamente, a Jezabel fez o Acabe, né, saber. Foi lá e falou para ele, olha só, amorzinho, não se preocupe, que a vinha agora já é sua. Fica tranquilo. Ela falou para ele, olha, pode levantar, se arruma, fica tranquilo, porque Nabote, levanta-se, toma posse da vinha que Nabote recusou a vender. Ele já não está mais vivo, está morto. E aí, escutando essas notícias, Acabe se levantou da cama todo feliz, mal podia esperar para tomar posse do que ele tanto queria. Olha só, crianças, viu o que a cobiça faz com a pessoa? E aí, pode ser que Acabe e Jezabel, né, eles... pode até parecer que eles não iam sofrer pena alguma, porque da cobiça levou a mentira, né, a falsas acusações e ao assassinato do Nabote. E eles podem ter pensado, né, que eles não sofreriam nenhuma pena pelo crime que eles tinham cometido, mas a Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas, e Acabe e Jezabel, Deus sabia que eles tinham feito coisa ruim, e ele sabia que o rei estava agora a caminho para tomar a vinha de o quê? Que ele tinha roubado. Que agora ele estava o quê? Pronto para ir lá tomar posse do que ele tinha roubado. Mas, o que aconteceu? Deus disse ao seu profeta Elias, levanta e desça para encontrar-se com Acabe. Ele está na vinha de Nabote, indo tomar posse dela. E em seguida, Deus disse para Elias entregar uma mensagem terrível de Deus para Nabote. Deus queria, a mensagem para Acabe. Deus queria que Acabe soubesse da seriedade do que ele e que Jezabel havia feito. O que havia começado com a cobiça terminou em assassinato. Deixando que a cobiça tomasse o controle da sua mente e coração, Acabe foi levado a um pecado mais grave. Então, talvez Acabe estivesse, né, lá todo feliz, caminhando agora entre a vinha. Agora é meu, consegui o que eu queria, é meu. E aí ele viu alguém se aproximando. Quando Acabe reconheceu quem era, a alegria dele, pronto, levei ele de novo. E ele deve ter pensado, é o meu antigo inimigo Elias. O que será que ele quer? E aí, Elias era a última pessoa que Acabe queria ver. Ele sabia que qualquer mensagem de Deus que Elias estivesse trazendo para ele, só podia ser má notícia, né? Porque ele sabia que ele estava errado. Enquanto Elias se aproximava, Acabe falou, então você me encontrou, meu inimigo. Olha, com um olhar severo, o Elias respondeu para ele, te encontrei porque você fez o que era mal perante o Senhor. Você matou e agora vem tomar posse da vinha? Deus vai te castigar, porque você provocou a ira do Senhor por causa do seu pecado. E o rei Acabe deixou a cobiça controlar as suas ações, criança. Em vez de ficar contente, e por isso agora ele ia sofrer um terrível castigo de Deus. E Acabe ficou assustado, né? Cheio de medo e culpa. Finalmente, ele reconheceu o seu pecado contra Deus. E aí ele rasgou a sua veste real, se vestiu de saco para mostrar que estava arrependido do seu pecado, foi jejuar. E Deus viu a tristeza de Acabe e disse para Elias, Acabe acaba de se humilhar perante mim. Por isso, vai lá, avisa para ele que eu adiarei o castigo dele e da sua família. E Deus adiou o castigo por 3 anos. Mas finalmente, Acabe e Jezabel morreram, tal como Deus havia dito pela boca de Elias. E tudo isso tinha começado por quê? Por causa do pecado da cobiça. Então, o nosso versículo de hoje fala sobre isso, Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, Deus tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca
jamais o abandonarei. Hebreus 13:5. Então, às vezes, você fica com cobiça no seu coração, querendo aquilo que não é seu, né? Indo atrás, às vezes, né, lá do seu coleguinha. Ah, mas é meu, eu quero, é pra mim isso. Mas não é assim que funciona, ó. Contentai-vos com as coisas que tendes, que tá falando aqui, ó. Não compara aquilo que você tem com o que os outros têm. E não fique com raiva pelas coisas que você não tem. Sinta-se satisfeito e contente com o que você tem. E Deus diz, ó, que Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Então, Deus quer que você fique contente com as coisas que Ele tem lhe dado. E às vezes você tem tanto, mas não, você quer o que o outro tem. Você tem um olho grande, tem cobiça naquilo que é do outro. Então, ó, você não deve ter esse tipo de atitude no seu coração. Agora, ó, deixa eu perguntar para você. Você sabe o que é receber uma coisa de graça? Você receber uma coisa de graça significa ganhar algo pelo qual você não pagou. Por exemplo, um presente. Se você trabalhar, né, e para comprar alguma coisa, isso não é um presente, né? Você trabalhou, você conquistou e você foi lá e comprou. E quando você trabalha, né, e recebe um pagamento no final do mês, isso se chama salário. Às vezes você, criança, não trabalha, mas o seu pai e a sua mãe provavelmente recebem um salário lá no final do mês. E a Bíblia tem um versículo aqui que nos fala, ó, Romanos 6:23. A primeira parte do versículo fala, ó, o salário do pecado é a morte. Então, algumas pessoas pensam, né, que elas pensam que um pouco de pecado não tem problema. Elas pensam, é só um pecadinho, igual o Nabote falou, o Acabe. É só uma vinha que eu quero, não é nada. E fez o quê? A cobiça dele fez com que ele matasse Nabote. Então, você pensa que nada vai acontecer, mas a Bíblia diz que tem um problema sim, porque Deus é santo e justo. Quando a Bíblia fala de morte, está falando sobre a morte espiritual, isso é, ficar longe de Deus para sempre. Então, o salário do pecado é ficar separado de Deus para sempre, não ser filho dele e nunca ir para o céu. Por isso, quem tem pecado no seu coração não pode receber o presente da vida eterna, que é ir morar no céu. Então, ó, para você, se você comete pecado, você não pode receber o seu lugar no céu. E aí, o que é pecado? Pecado é qualquer coisa que você pensa, que você diz, que você faz, que você sente, que você vê, que você ouve, né? Que quebra as leis de Deus. Quando você reclama das refeições que a sua mãe faz, você tá pecando. Quando você deseja aquilo que não é seu, do seu coleguinha, você tá pecando. E a Bíblia diz que nós devemos ter um coração sempre grato. Quando você deixa de cumprir uma promessa, você também tá pecando. E aí eu pergunto, você se lembra aí de algum outro exemplo de pecado, de coisa que você faz que não agrada a Deus? Se a gente for parar para pensar, a gente peca o dia todinho. E a Bíblia diz que todos nós temos pecado dentro do nosso coração. E por causa disso, nós não podemos entrar no céu. Mas Deus, o Criador, Ele ama você. E Ele ama você de uma maneira que Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Jesus recebeu o salário que você merecia por causa do seu pecado. Quando Ele morreu na cruz, derramou seu sangue. Então, Jesus sofreu e morreu por causa das coisas erradas que eu e você fazemos, né? Foi por isso que Ele
morreu. Deus aceitou o sacrifício que Jesus fez no seu lugar e no meu, e por isso ele não ficou morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje Jesus está vivo. E por causa do que Jesus fez, você pode... Então, por causa do que ele fez, você pode o quê? Receber de graça o quê? Um lugar lá no céu. Então, por causa do sacrifício dele, você pode receber de graça o presente da vida eterna e pode morar no céu. E a continuação do versículo aqui de Romanos 6:23 fala, né? A parte A do versículo fala que o salário do pecado é a morte, mas, tem uma vírgula, mas o dom, ou seja, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Então, dom significa presente, e o presente de Deus para você é uma vida feliz, que nunca acaba. Jesus quer que você seja perdoado, ele quer que você receba o seu presente, que ele mesmo já pagou com a própria vida dele. Para receber a vida eterna, você só precisa reconhecer os seus pecados, né? E convidar Jesus para entrar no seu coração, porque ele é o presente que você pode receber de graça. Então, contentai-vos com o que tendes. Que presente melhor do que você ter a sua salvação e poder morar no céu? Então, a professora Esther vai fazer uma oração agora, para que, se você que já tem Jesus no coração, tem aí algum pouquinho de cobiça, de inveja no seu coração, você agora vai falar, show, eu não quero isso na minha vida, não. E você que ainda não tem Jesus no coração, você peça para ele entrar no seu coração e te ajudar a fazer o que é certo, porque com certeza ele vai te ajudar. Então vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço, papai, por tudo que o Senhor tem me dado e feito por mim, pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pela natureza, por toda a obra, Senhor Jesus, da criação que o Senhor fez para que eu pudesse, através dela, ver quão grande e maravilhoso é o seu amor para comigo. Te agradeço pela minha casa, te agradeço pelo alimento, a roupa, o calçado, pela vida do papai, da mamãe, dos meus irmãos, por tudo que o Senhor tem me dado e feito por mim. Eu te agradeço. Senhor, não deixa, papai, que eu seja ingrato, deixe de agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem me dado e que tenha cobiça naquilo que não é meu. Tira, papai, toda a cobiça do meu coração, porque eu quero morar no céu contigo. Senhor Deus, eu também te peço por aquelas crianças que agora estão te aceitando no seu coração. Senhor Deus, obrigado pelo Senhor ter enviado o Senhor Jesus de presente para nós, para morrer ali naquela cruz, para a nossa salvação e perdão do nosso pecado. Eu confesso que sou pecador e que tenho feito, falado, pensado, sentido coisas que não são do seu agrado. Mas Jesus, entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, perdoa todos os meus pecados. Querido Espírito Santo, a partir de agora, vem habitar dentro de mim, me ajudando a fazer aquilo que é certo e afastando da minha vida a cobiça pelas coisas do meu coleguinha, por aquilo que não é meu. E que eu seja grato por tudo que o Senhor tem me dado, papai. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma música que fala sobre gratidão, que nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Ela é bem assim, ó. Deus é bom, ele cuida de mim, ele cuida da terra, do céu e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Então, ele cuida de tudo pra mim. Ele já me deu tudo. Pra quê que eu vou ter cobiça nas coisas dos outros? Então, a lição que nós aprendemos hoje com a vida de Elias é sobre se contentar com o que a gente tem. Ficar contente com aquilo que Deus nos deu e não cobiçar aquilo que é do outro, tá bom? Bom, turminha, esse foi o nosso episódio de hoje, tá? Mas tem mais histórias, né, pra gente aprender, mais aprendizado, exemplos, né, dentro da vida de Elias para aprendermos. E eu aguardo vocês aqui no nosso próximo encontro. Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva,
aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo no YouTube notifique vocês. Aí vai lá, curte, comenta, compartilha com seu coleguinha. Sabe aquele coleguinha que tá sempre querendo a sua canetinha, querendo o seu lápis de cor, querendo as suas coisas emprestadas? Ele tem, mas ele quer o seu porque ele cobiça as suas coisas. Manda esse vídeo, compartilha com ele. Aí ele vai parar e vai pensar, né? Porque às vezes você fica constrangido. Ai, professor, se eu falar para ele... olho grande, também só fica querendo as minhas coisas, ele pode se ofender. Então manda o vídeo lá para ele poder assistir e parar de ficar cobiçando aquilo que não é dele. E você também, se você tem cobiça no coração, ó, show, 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 show. Nós já oramos, então manda a cobiça embora, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau e até o nosso próximo